Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Camelo, Agulha, Riquezas. Esse é o título, Camelo, Agulha, Riquezas. Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue e evangelize com esta mensagem. O dito isso, o tema está em Mateus 19:14, quando diz assim, Jesus falando, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém. Irmãos, esse tema aqui é mais uma contribuição do pastor Davi. O pastor Davi, meu amigo de Goiás, é o pastor que mais me passa tema aqui. Esse tema ele passou e realmente é um tema interessante, porque essa história tem vários pontos de vista. Eu vou colocar aqui pelo menos uns 3 aqui, né? E vamos esclarecer alguns pontos para não ficar, né? O que será que é o certo e o que não é. Então, muito obrigado, Davi, né? Muito boa a tua dica aqui. Vamos lá. Essa expressão, irmãos, do camelo, da agulha aqui, do rico, ela está em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ela é usada, geralmente, porque o que está escrito aqui, para mostrar como é difícil quando uma pessoa rica ou a riqueza, né, faz levar a pessoa para o céu. Como é difícil a pessoa que tem muito dinheiro, que é apegada nisso, entrar no reino de Deus. A riqueza, o que ela faz? Ela traz apego às coisas materiais. E quando você cria apego, principalmente no dinheiro, porque às vezes você cria apego numa coisa qualquer, um terno. Um terno é uma coisa, você joga um fora, compra outro, um sapato, um relógio. Mas quando você pega apego no dinheiro, é difícil você desapegar. E esse apego, isso traz dificuldade na área espiritual. Jesus quis dizer aqui, irmãos, nessa passagem que ele fala aqui, que os ricos podem entrar, lógico que tem rico que vai entrar no céu, porém a riqueza se torna um obstáculo. Por quê? Porque geralmente a pessoa rica, ela é o contrário do que a Bíblia fala. A pessoa rica, ela não fala muito de humildade, ela não fala muito sobre generosidade, doação, divisão dos bens. Geralmente o rico, ele quer mais e mais e mais, justamente ao contrário do que a Bíblia fala. E isso é estranho, porque naquela época deixava até as próprias pessoas e os discípulos confusos. Por quê? Porque na tradição judaica, né, a riqueza era um sinal de bênção divino. Então, como que se Deus está abençoando para a pessoa ficar rica e Deus não quer que a pessoa entre, entendeu? Então tem uma dificuldade de entendimento isso. E na verdade, isso fala sobre gente religiosa. Gente religiosa, ela é muito apegada ao dinheiro. É isso que fala aqui. Jesus, em contraponto a isso, nasceu como? Nasceu pobre. Jesus viveu, né, no meio de pessoas pobres, miseráveis. E Jesus morreu sem dinheiro, sem nada, né? É isso que fala aqui. O ser humano, irmãos, é assim, ele nasce sem nada, morre, não leva nada. Mas no intervalo entre nascer e morrer, ele tenta pegar tudo para ele. Ele tenta pegar tudo que não vai levar. Então a pessoa fica com aquela preocupação em ter, mas não vai levar nada, entendeu? É um desperdício de tempo. Pastor, cadê a história do camelo da agulha? Não falou ainda. Vamos falar agora do camelo e da agulha. Vamos lá. Jerusalém, para entrar no tema, ele tinha vários portões. Tem que trazer um contexto para não ficar rasa a história aqui. Jerusalém tinha vários portões. Tinha lá o portão de Damasco, o portão dos leões, o portão dourado, o portão de Jafá, o portão novo, o portão do lixo. Cada um tinha um significado. Então, por exemplo, o portão dos leões. Porque tinha leão lá, os leões entravam por lá? Não. O portão dos leões é porque tinha umas estátuas, se não me engano, umas 4 esculturas de leões. Então o nome ficou Portão dos Leões. O portão de Damasco, a pessoa comia damasco lá, vendia damasco lá, tinha pele de damasco. Não, irmãos, é porque o portão de Damasco era o portão que, se você saísse pela cidade, era mais perto de Damasco. Então, se Damasco estava para lá, o portão de Damasco era esse aqui, que era mais fácil. Então, falar o portão de Damasco. O portão de Jaffa. Jaffa é uma cidade que tinha um porto, então Jaffa era mais perto. O portão do lixo, não precisa explicar, é onde era retirado o lixo. Também era conhecido como portão do esterco. Então, essa é a história. Então, cada portão de Jerusalém tinha uma história. Agora, chegando nas agulhas. Nas paredes, irmãos, nas muralhas, existiam, porque tem os portões, né, entre eles tinha as muralhas. Entre os portões, existiam nas muralhas pequenos orifícios, buracos.
verticais no formato de uma agulha. Alguns com um pedacinho mais grosso, uma bolinha para baixo e mais fino para cima, e outros ao contrário. Então parecia uma agulha, você olhando de longe. Se você olhar aqui no desenho do tema que eu coloquei aqui, porque eu escolhi o desenho antes para poder mostrar, para ilustrar, deve ter desse lado de cá uma foto dessas agulhas, que eram esses orifícios, esses buracos que tinham lá. Para que era isso? Por que tinha isso? Para entrar sol? Não era para entrar sol, o sol entrava por cima. Era para defesa da cidade. Era a defesa. O que acontecia? Em todas as muralhas existiam aberturas para os flecheiros mandar a flecha no inimigo. Nas cidades, geralmente, que tinham muralhas, os flecheiros, os arqueiros, ficavam em cima do muro. Mas em Jerusalém, tinham vários no meio. Então as pessoas podiam subir lá e atirar flecha se o inimigo viesse por lá. É isso que fala aqui. Então, essa é a primeira explicação. Aquilo eram agulhas, é isso que fala aqui. Né? Uma outra explicação é que assim, irmãos, igual tem em muita casa hoje, você tem o portão da casa e nesse portão tem um portãozinho menor. Jerusalém era a mesma coisa. Dos portões grandes, não todos, tinha portões menores. Porque você não sabe o portão inteiro, que era bem pesado, para entrar um certo número de pessoas, animais pequenos. E o que acontece? O camelo, quando chegava lá de viagem com o seu dono, ele não conseguia entrar. Porque quando a pessoa chegava lá de viagem, o que o camelo trazia? Ele trazia o quê? Carga. Nessa carga tinha alimentos, roupa, a riqueza da pessoa, a mercadoria ficava pendurada no camelo. Não dava para ele entrar porque ficava muito largo. Então o que se diz a história disso? Que o camelo, ele tirava aquela carga, aquela comida, aquele suprimento, aquela riqueza, aquela mercadoria, tirava e, lógico, ele era muito alto, então ele abaixava um pouquinho, o dono puxava a cabeça dele, né, ele abaixava aquela patinha e o camelo entrava, ele conseguia entrar. Então a história diz que ele entrava dessa maneira, tirava a riqueza como um sinal de humildade, uma analogia à entrada no céu, sem avareza e sem ganância. Tirava tudo que era riqueza, o camelo abaixava e entrava na porta, chamada de agulha. Então, meus irmãos, eu pesquisei, eu achei essas duas como as explicações mais coerentes da Bíblia, né? Tem mais uma ainda, essa é uma pouquíssimo usada, né? Que também ela pode ser muito interessante. Jesus usou isso com essa frase no sentido literal. O sentido literal é exatamente o que a frase está dizendo. A Bíblia, Jesus quis dizer assim, que é tão difícil um rico entrar no reino do céu, como um camelo de verdade, tem 2 metros, quase 3 metros, passar no buraquinho, numa agulha. É exatamente isso. A dificuldade que ele fazer isso, que é impossível, é a mesma coisa do rico entrar no reino do céu. Um camelo nunca, irmãos, vai passar no buraco, no orifício de uma agulha. Do mesmo jeito que o avarento, do mesmo jeito que o ganancioso, do mesmo jeito que a pessoa que só pensa em dinheiro, que comete esses pecados, que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6,19, vai entrar. Então é simples assim. Jesus quis dizer uma coisa simples, sem uma super hermenêutica para se interpretar. E as pessoas interpretam que é o cabelo que precisa baixar, ou é o buraco da agulha da parede, e às vezes é só isso. Jesus só quis fazer isso. Jesus quis falar uma coisa simples para que todos entendessem. Então, essa é a explicação que eu trouxe. Pastor Davi, muito obrigado pela indicação. E vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Ó, Senhor, entendemos, Senhor, que temos que ser cada vez mais, Papai querido, humildes na Tua casa, para que possamos entrar, Senhor, no Seu reino. Não deixe, Senhor, que o dinheiro, que a riqueza nos atrapalhe, Papai querido. Abençoa todos que ouviram essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, abençoe, faça com que essa mensagem chegue a vários países, várias pessoas, várias amizades, vários parentes, várias famílias. Deus abençoe você, sua família, o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.